Oi, gente, boa noite. Vou ajeitar aqui melhor essa. Ei, Eliana, já te chamo, viu? Eliana, tô aqui, menina, nessa. é, Já vou te chamar aqui. Ei, Alberto, olha aí, Eita, nossa chefe já chegou. Glória! Que Estamos bom estar aqui começando com às você. 19h03. Tudo bem, Eliana? Tudo jóia, graças a Deus. Feliz demais de bater esse papo com você hoje. Pois E é. super animada para a gente E você cozinhar me tirou juntas, da né? minha zona de conforto total, né? Porque eu tô aqui na cozinha Ah, e eu tô assim os meus recursos que eu uso para o meu dia a dia de trabalho, né? Que é o meu computador, que, enfim, né? Que são as coisas mais operacionais ali. Até eu trouxe um caderninho aqui para não ficar 100% assim, sem os recursos, mas tem outros recursos aqui hoje, né? olha, isso Tá é vendo? ótimo. Nós vamos E cozinhar assim, a coisa juntas, aqui então, hoje né? vai ficar bem animada. E Que eu ótimo. queria dizer aí para as pessoas que estão chegando, é, a proposta hoje, pessoal, dessa live é uma proposta mais descontraída mesmo, para que a gente consiga relaxar um pouco nessa quinta-feira. E também, caso vocês tenham separado os ingredientes assim como eu, mas pode ser que vocês façam após a live também, né? Para vocês desfrutarem de uma comida saudável e muito agradável também, junto da família, das pessoas que vocês amam. Muito bem, eu queria já apresentar um pouco. A Eliana de Paula, ela tem uma história muito interessante que ela mesma vai contar para vocês, mas ela é um desses casos fantásticos de reinvenção e de posicionamento em novas carreiras, né? Enfim, ela vem de uma carreira e ela agregou uma outra carreira e hoje a gente vai. Eu tenho feito aulas de gastronomia, de culinária com a Eliana. Em 2020 já faz 5 anos. Olha que eu vou te Olha, falar, isso não é é bom, né? fácil Passa aprender a rápido cozinhar, não. e, É, e é bom demais. A Adriana sempre agrega demais nas nossas aulas. isso mesmo. Palestra. E aí a Eliana ela vai falar um pouquinho para vocês. Então ela é chefe de cozinha, ela também é professora de gastronomia e gastronomia, né, é um mundo. A gente tem buscado assim estimular vocês pelos sentidos mesmo, pela música, pelo olhar. Eu acho que o momento hoje é aquela pausa, né, que o pensamento tem que dar para o sentir falar mais alto. Então, vem com a gente, Eliana, é com você agora. Eu quero que você comece contando para a gente de onde que nasceu essa sua paixão pela culinária. Bom, essa minha paixão pela culinária, ela foi despertada, quer dizer, semeada, né? Digamos assim, na minha infância. Pela minha avó, que era assim muito agregadora, adorava receber, estava sempre com a casa cheia de netos. E ela aproveitava esses momentos para levar a gente para a cozinha e a gente fazia principalmente massas, né, que é muito hipnotizante, muito apaixonante. E ela fazia e assava essas massas, a gente comia e era muito, muito apaixonante. E engraçado que na minha família só eu que seguia essa linha, né? E aí Olha, eu fui ser dentista, formei, fiz especialização, mestrado, porque eu adoro gente. E a odontologia, eu sou apaixonada também, só que ela é muito solitária. Então ficou faltando esse outro pedaço. Aí um dia eu estava indo até para o consultório e vi lá, você quer ser chefe? Eu falei assim, gente, não é que é um? E aí me despertou novamente aquela sementinha que estava lá adormecida, né? E aí eu fui fazer o curso de gastronomia, todo mundo assim apreciava muito as minhas comidas, eu sempre gostei muito de fazer festa, sempre gostei muito de agregar pessoas, estar junto, de receber. Então eu acho que foi um casamento perfeito. E agora eu tenho esse espaço, né, para dar minhas aulas, e como eu tenho esse histórico, né, com
a área odontológica, que é uma área de saúde. Então, Uhum. eu uso muito a gastronomia de uma forma também de levar saúde para as pessoas. Porque eu Uhum. acho que muito é o que a gente ingere que vai proporcionar uma saúde. E eu tenho um É. histórico antigo, não sei se eu já te contei uma vez, que assim, desde quando eu era pequena, meu pai sempre teve algumas restrições alimentares. E eu falei assim, gente, mas por que que eu vou ter que ter uma restrição? Por que que eu já não posso começar a me moldando de forma que eu vou tendo uma longevidade maior, com uma saúde, com uma qualidade melhor? E isso eu sempre levo para minhas gastronomia, né? Que aí você consegue ter alimentos saudáveis, bem preparados, bem elaborados, de forma que fica saborosos, sofisticados, né? E também proporcionando uma saúde, uma longevidade maior. Então, esse é sempre o nosso propósito. Isso é bem interessante, né? E eu noto isso mesmo, essa preocupação sua, né? Sempre em mostrar a importância até de uma medicina preventiva mesmo, né? Agora, o que me chamou muita atenção, Eliana, em alguns momentos que a gente conversou, e até essa semana mesmo, você começou a trazer, assim, né? Eu sei que você acompanha esse mundo empresarial, essa vida executiva de uma maneira muito direta aí, inclusive em família. E aí você começou a fazer algumas associações muito interessantes em o processo, né, do cozinhar em si, né, de oferecer o amor e com alguns mecanismos de gestão e até de liderança e de coisas que estão no nosso controle, coisas que a gente não pode controlar. Então eu queria chamar a atenção para esses dois tópicos. O primeiro, a gente está vivendo sob pressão, né? Nós que estamos aí na vida corporativa, a gente precisa mesmo desenvolver hábitos mais saudáveis para que a gente consiga não sucumbir ao cansaço, ao estresse, às vezes ter energia para chegar à noite, às vezes preparar o próprio alimento. Então, isso eu acredito que é uma linha até um pouco terapêutica de regeneração. Mas, por outro lado, também eu queria entender um pouco dessa associação que você faz entre a gastronomia e o empreendedorismo, entre a gastronomia e a liderança. Isso eu uso muito no meu curso de crianças, né? Porque as crianças, elas têm uma participação mais ativa lá na culinária, né? Porque no curso de adultos, algumas só vão para se divertir, outras só vão para, né, espairecer, outras vão realmente para cozinhar, mas eu acho que tudo isso é muito agregador e muito Eu, positivo, né? só para pôr a mão na massa, deixar claro, Mas eu viu, acho que é tudo gente? muito agregador, porque assim, o processo da aula em si é uma coisa mais complexa do que só cozinhar, né? Ela tem a interação, ela tem aquela novidade, ela tem outros recursos, né? E na infantil, todo mundo colocando a mão na massa, a gente vê assim que é algo que você tem que fazer os cálculos para dar os resultados certos. Você vai ter que ter assim um companheirismo com o seu parceiro para que as coisas fluam de uma forma adequada. E uma coisa que me chama muita atenção assim, que na gastronomia a gente come com os olhos, né? Então a primeira coisa que você vê é o atrativo do olhar. Então você tem, assim como no empreendedorismo, quando você vai oferecer um produto, você tem que oferecer um produto bom, um produto bonito, que chame atenção, que desperte outros valores, além de só aquele produto, entendeu? Aí, olha que bonitinho, ó. A gente já olha ali, já vê o colorido, já vê que vai dar um prato bonito, né? Pois é. Eu estava até desligando o forno aqui, que eu E, estava aquecendo o pó. Falei, é, nossa, tem um negócio queimando minha perna aqui. Olha, gente, eu estou totalmente fora da minha zona de conforto, mas vamos que vamos, né? Isso. E outra coisa, assim, a gente tem que pensar na matéria-prima, né? Se a gente quer um resultado final maravilhoso, como é que a gente vai pegar qualquer matéria-prima? Então, você tem que escolher bem essa matéria-prima, né? Tanto também numa empresa, se você tem uma matéria-prima legal, você já tem um bom caminho aí para você conseguir um resultado adequado, né? Outra coisa também é você ter flexibilidade. Então, como agora nos tempos difíceis que a gente está vivendo, então, Uhum. se não dá certo de um jeito, a gente tem que dar uma reinventada,
está procurando outro ingrediente para também oferecer um sabor, ou a textura, o que for no prato para dar o resultado final. E no empreendedorismo é a mesma coisa, né? Agora a gente está num momento diferente. Então, o que eu posso fazer nesse momento diferente para a gente conseguir um resultado legal, para conseguir oferecer um produto de qualidade, né? Então, vai ajustando as formas. Mas o que a gente tinha conversado era sobre o pão, que agora, como eu tive também que me reinventar, porque a gente agora ficou mais online, mais tempo em casa, então eu despertei para o pão, que o pão de fermentação natural, então o fermento é que vai mandar no desenrolar do pão. Então, às vezes, assim, um dia frio, vai ter um tempo de fermentação maior, né? E a gente tem que respeitar esse tempo. Então, às vezes, né, o empreendedor, o empresário fica ansioso para ter aquele resultado, só que a gente está num momento diferente. Então, como é que a gente quer ter o mesmo resultado num frio, né? Ou num calor, ou num momento de um país diferente, entendeu? Então, a gente tem que esperar e ter mais paciência, né? Então, o pão ensina isso. Ensina muita paciência e resiliência para a gente não ultrapassar e pular cada etapa, né? E eu acho que você trouxe uma frase assim muito interessante, que você disse assim, que não tem como os cenários todos mudarem e a gente seguir buscando os mesmos resultados. Inclusive, isso tem levado muitas pessoas à loucura, e eu digo isso de uma forma literal, né? Os casos de problemas psiquiátricos, surtos psicóticos, eles estão aumentando diariamente. E de suicídio dentro das empresas, porque não tem como cobrar os mesmos resultados com condições e recursos totalmente modificados. E esse é um alerta que a gente quer dar. Se o pão, o fermento, né, ele mostra para a gente se uma mudança de clima, e aí vamos trazer para o clima da empresa também, né? Se tem uma mudança no clima da empresa, será, de repente, os resultados, eles podem ser diferentes. Muitas vezes, eles não precisam ser maiores resultados, mas muitas vezes podem ser melhores resultados numa quantidade menor, né? Exato. Eu queria ver, Eliana, se você gostaria de acrescentar algo mais sobre as suas descobertas, porque eu sei que daqui a pouco a gente vai colocar literalmente a mão na massa. Antes, eu só queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo, primeiro, super obrigada pela presença, pela audiência. E também, vocês têm um recurso aí, mais ao final a gente vai deixar 10 minutos para essa interação, perguntas e respostas. E muitas vezes os comentários, eles podem dificultar que vocês vejam a execução pela Eliana, que eu vou tentando fazer aqui do meu jeito, mas pelo amor de Deus, gente, sigam 100% a Eliana. E aí, eu vou tentar imitar um pouquinho dessa, né, essa generosidade, esse jeito fantástico que ela tem de tocar o alimento, de dar o sabor, a beleza, né, a saúde. Ela combina muitas coisas. Eu costumo dizer que a aula dela é de geografia, de história, envolve várias outras ciências complementares. E aí, existe essa função aí para você desativar o comentário, caso você queira que a Eliana realmente fique limpinho, sem comentário ou sem interação. E também aqui vocês podem usar as perguntas, que é onde tem essa interrogaçãozinha aí. Caso você queira fazer uma pergunta, eu vou estar com o meu caderno, eu anoto, e na hora certa a gente retoma com as perguntas. Então, Eliana, eu queria ver se você quer só completar um pouco do raciocínio que você está trazendo aí sobre o pão e a arte da gastronomia, né? E esse mundo todo que a gente está vivendo. Então, eu acho assim que tudo que a gente faz com amor, a gente colhe frutos melhores, né? Digamos assim. Então, como a gente está num cenário diferente, a gente vai ter que ter mais compaixão, mais amor mesmo, mais respeito pelo outro, porque cada um está vivendo uma dificuldade.
né? Então, isso aí para o seu empreendedorismo eu acho que é fundamental, né? Assim como a gente aqui, também a gente faz como pode, oferece outros produtos para poder agregar valores para as pessoas, inclusive essa live aqui, que eu estou super animada, vi até uma amiga minha, a Carla Brandão, lembra da nossa aula, que está lá na Austrália, Nossa, está hein, aqui nos Carlinha? assistindo, ó, Que feliz bom, demais. acabei de Então, é vê-la uma aqui coisa que você também. consegue ir até o Agora outro eu que tenho que está um até pouco pôr meu distante, né? óculos. Que está um pouco distante, né? Então, isso é muito gratificante. Muito Tem obrigada a pela Flávia oportunidade. Sanches também, que É, saudade das aulas maravilhosas. boa demais, né? Ei, Carla, Oi, tudo tudo bom? bem? E assim, eu Quanta estou super saudade, feliz gente. de estar com vocês. Giovana, a Giovana a gente tem que arrebanhar ela, que é uma cozinheira de mão cheia, viu? E Olha, então ela tem que vir também tem uma participar com carreira a gente aqui, fantástica, ó. porque ela fez psicologia na mesma época que eu fiz, e Uhum. depois ela fez arquitetura, e, enfim, e segue com gastronomia também, então ela é Olha, mega polivalente. essa Eliana, flexibilidade é muito interessante, né? Eu sou apaixonada. E assim, eu acho que o momento vai levando a gente a descobrir outras coisas, né? Que nem assim, eu tinha um foco muito grande na gastronomia mediterrânea, estudava muito isso. Aí, como eu dei essa pausa, fui para o universo do pão também, estou apaixonada. Então, a gente vai diversificando e isso é muito rico, né? E então, se a gente quiser já começar a fazer, a gente vai conversando acho mais que um está na pouquinho. hora. Outra coisa só que eu queria acrescentar é que às vezes o universo do empreendedor ele é muito assim exigente, né? Com resultados e eu acho que o ser humano ele precisa de outros valores também, além de se dedicar ao trabalho. Então a alimentação ela é muito importante. Então uma alimentação muito colorida, muito rica, muito variada, com nutrientes que você vai fortalecer o seu corpo, fortalecer sua mente, para você conseguir resultados melhores até no seu trabalho. Porque a gente acha que assim, trabalhar demais vai dar um resultado, mas se você não tiver fortalecido, tanto espiritualmente quanto fisicamente, não só através da alimentação, mas através também de um exercício físico, de uma atividade esportiva, que te dá assim, uma serotonina, que eu adoro essa serotonina, que assim, é algo que te dá prazer, que te dá energia, que te dá alegria de viver. Isso você consegue tanto com uma alimentação balanceada, saudável, quanto também com as suas atividades físicas. Então, uma coisa complementa a outra. Então, a gente tem que olhar todas as fatias e ver o que pode corroborar para a gente ter um resultado mais adequado, né? A Então, Giovana está só falando que gastronomia, no caso, é hobby. Então, vem para cá é também para hobby curtir com a também. gente. E o que acontece? A gente tem que ter uma válvula de escape. E aí, assim, quando você vai para uma aula, você encontra outras pessoas interessantes, interage. Isso aí é muito gratificante. E aí você aprende pratos novos, leva para casa, faz sucesso, todo mundo fica feliz, você convida os amigos, né? Então, até Tem essa. virtualmente, que hoje em dia pode até cozinhar virtual, né? E conseguir Pois é. Ó, uma. gente, isso é uma experiência, assim, inédita. E são 19 horas e 21 minutos. Ah, então vamos lá, porque a Vamos lá? Adriana fez 1000 recomendações com o horário, então ela vai ficar conversando um pouquinho com vocês, porque agora eu não vou Eu trabalhar vou desse jeito, ficar, Deus me cabelinhos livre. todos. Então eu vou dar uma transformada para a gente poder vir aqui, tá bom? Tá bom. Então a Adri vai conversar um pouquinho com vocês só para eu me paramentar, tá ok? Tá. Ô, gente, ó, isso tá totalmente assim, fora do script, viu? Olha lá a mesa, ó. O que eu vou fazer é o seguinte: vou colocar o meu avental aqui, né? Olha aí. Espero que vocês estejam curtindo, né, essa viagem com a gente. Essa ideia surgiu mesmo de que, às vezes, esse horário à noite, ele é muito dedicado, né, a esse mundo executivo, esse mundo corporativo, né? E a gente resolveu quebrar um pouco essa sequência e oferecer para vocês um momento de reflexão, um momento de contato com coisas significativas. Eu acho que o tempo atual ele tem efetivamente nos convocado, né, para que a gente que nós sejamos pessoas mais de entrega,
de abertura, de observação, que a gente possa observar os sons, os sabores, os olhares. A gente nunca foi tão convocado para também olhar e mergulhar dentro de nós mesmos, né? Então, a sensação que eu tenho é essa. Olha aí, ó, a nossa chefe está 100% paramentada já. Me ausentar, deixar mais a mesa livre, vou falando com vocês, tá? Porque eu acho que o mais importante agora vai ser as minhas mãos, né? Para a gente trabalhar. Por que eu escolhi essa receita da panzanella? Foi até em conjunto com a Adriana, eu sugeri algumas coisas, porque eu tô apaixonada nesse mundo do pão, né? E assim, o pão de fermentação natural, e assim, eu sei que eu também sou numa linha mais fitness, numa linha mais, assim, sem carboidrato, sem muito açúcar. Só que o pão de fermentação natural, olha que interessante. Essa própria fermentação natural, ela vai já fazendo uma digestão do glúten. Então, fica um pão mais leve, né? Mais saboroso, mais aromático, permanece mais tempo fresquinho. Então, essa fermentação natural ela tem outras vantagens, até para o intestino, né? Que é mais probiótico por ter essas leveduras, essas bactérias do bem. Tá bom? E aí, o que a gente faz com o pão que sobra, que vai ficando meio envelhecido? Então, essa panzanella é uma salada da região da Toscana, que ela é feita com pão amanhecido. E a gente vai aqui passar uma receita básica, só que lá na Toscana eles colocam até restos de outros, por exemplo, sobrou um camarão, sobrou um peixe, coloca junto lá com a salada de pão, tá? Então a gente vai fazer uma receita básica, mas vocês depois podem agregar outros ingredientes à vontade, tá bom? Então nós vamos começar aqui, nós vamos começar pelo pão, que a gente vai pegar o... Não, vou começar pela cebola, porque a cebola, a gente vai usar a cebola roxa. Por que a cebola roxa? Quando a gente come a cebola crua, a cebola roxa ela é muito mais digestiva e ela é mais suave do que uma cebola amarela ou a branca, que ela é mais ácida. Então a gente vai pegar a cebola roxa, vai picar e colocar na água gelada. Por que água gelada? Porque a água gelada vai ajudar ainda a tirar um pouquinho do amargor. Então, essa cebola vai ficar até adocicada na nossa salada. E agrega muito sabor, tá bom? Então, vamos começar pela cebola roxa, ok? Eu já vou até colocar a minha na água gelada aqui, então. Olha, vamos ver aqui, ó. Vou posicionar. Se vocês acharem que tá ruim, vocês vão falando aí pra Adri, que a Adri vai me contando. Eu tô dando um grito aqui. Então, tá falando que adora cebola roxa. Eu vou pôr a minha na água gelada, gente. Então, com a água gelada, ela vai ficar muito mais saborosa, tá? Porque ela ainda tira aquele amargor final. Então, a gente vai cortar em fatias mais finas possível, tá ok? Eu já tinha deixado ela não descascada, conta, tá? mas olha a minha fininha, que horror. Aí a gente pega e corta a cebola bem cortadinha, ok? Aí ela vai ficar o que a gente chama, ó, de plumas aqui, ó, tá? A gente coloca aqui. Tem que separar a cebola, ok, Dri? A sua já estava aí na água, né? Não, acabei Já de colocar. pronto, Eu né, tenho Adriana? 31 testemunhas que viram que eu acabei de colocar. Ela só não ficou assim fininha, mas ficou boa. Entendi. Ó, aí a gente coloca na água gelada, porque aí ela tira ainda mais esse amargor, tá ok? Então, essa é a nossa pré-preparação da nossa cebola. Agora, a gente está fazendo a receita só para 2 pessoas. Então, se vocês quiserem fazer para mais pessoas, é só aumentar a quantidade de ingredientes. Combinado? Agora, nós vamos cortar o pão, tá? Nosso pão de levedura Traz o pão para eu cortar? Tá? Então, vamos cortar aqui nosso pão. O ideal é fazer com pão mais envelhecido, que ele é mais fácil de cortar, tá? Do que o pão fresco. O pão fresco, ele fica mais difícil de cortar.
ok? Ó, então a gente corta fatias mais largas, não precisa ser muito fininha não, porque a fininha vai te dificultar. Depois vai ficar um pão que vai sumir demais na salada. Essa aqui ficou até muito fina. A próxima eu vou cortar uma fatia mais larga, tá? É melhor. Então, aqui a gente cortou a fatia, 2 fatias, né? A gente corta assim, basicamente uma fatia por pessoa, tá? Essa é uma salada interessante, porque é uma salada, por ter o pão, que é um carboidrato, ela vai ser uma salada que ela é bem, quase que uma refeição, porque ela fica mais, não fica tão leve, né? Então, para um jantarzinho assim, ela fica maravilhosa, tá? Então, a gente corta em cubos, tá? Fica como se fossem uns croutons feito com o pão italiano. Tá? Tô aqui cortando o pão, tá, gente? Ó, coisa boa. Então, agora a gente vai ligar o nosso fogo. Well, listen to that. Aí a gente liga a nossa frigideira, deixa ela esquentar bem, tá ok? E aí a gente vai usar o azeite e vamos colocar um dente de alho junto com esse azeite, só para saborizar. Vocês têm uma técnica, não sei se vocês conhecem, né? Tem algumas pessoas que cozinham mais tempo, sabe como descascar o alho. É só apertar aqui, ó, na tábua, tá? Então é só apertar, porque aí você libera todos esses sabores do alho, tá? Ele vai ficar levemente aberto, porque nós vamos colocar ele no azeite só para liberar o aroma, para a gente fazer o nosso pão, ok? Então a gente vai esperar aqui a frigideira aquecer um pouquinho. Enquanto isso, a gente já pode ir cortando nossos tomatinhos. Porque a frigideira, ela demora um pouquinho para ela aquecer, né? Então, enquanto isso, a gente pode ir cortando nossos tomatinhos. Aí, na receita, eu sugeri de colocar 8 tomates, seria 4 tomates para cada pessoa, né? Então, é só cortar ao meio. E aí, a gente corta 8 tomatinhos desse sweet, que eu gosto muito. Ou pode ser aquele tomate holandês, que também é maravilhoso. A gente tira a semente. Por que tirar a semente? Adriana, por que a gente tira a semente do tomate, Adriana? Por conta da água, né, Eliana? Né? A sementinha, ela pode estimular da pedra dos rins. Olha aí, gente, nota 0. Então, a sementinha ela é muito indigesta, tá? E às vezes prejudica o intestino. Então, a gente pega e tira a sementinha que ela fica melhor, tá? Esse aqui, quando é pequenininho, eu não costumo tirar a sementinha, não. Mas o outro grande, eu gosto de tirar a semente, para quem comprou tomate grande, tá ok? Então, vamos lá? Agora a gente vai, ó, fazer nosso pãozinho. Dá para ver direitinho a frigideira? Tá dando para ver. Então, a gente coloca um fio de azeite grande. Eu tô com a minha aqui também. E joga o alho ali para dar uma torradinha. Uma torradinha. Bem pequenininha. Esse alho a gente não vai usar depois. Aí você pode usar esse alho para outra preparação. Mas aqui é só mesmo para dar uma saborização no azeite, tá? Que a gente vai passar esse pãozinho no azeite. Aqui, ó, gente, tô provando aqui que eu tô fazendo junto. Eu não Nossa, sei, tem alguém que tá... aí, Dri? Tô fazendo aqui, tô passando. E vocês aí estão fazendo junto? Não eu sabia da sei. semente. Olha que aí, legal, gente, ó. A Manu tá falando que não... dar umas dicas, né? E a Manu tá falando que não curto sabia muito da essa coisa dica de da saúde. Eu tô semente. sempre estudando para poder sempre estar passando uma novidade, né? Agregando valor, que eu acho que é isso que importa, né? Agregar sempre.
Ó, então o alho já tá quase torradinho aqui, ó. Ele pode continuar na panela. E a gente vai despejar Tipo croquants de salada. nosso pãozinho, tá? Já me dá um pãozinho. E a gente vai dar uma torradinha no nosso pão. Tá? Vamos torrar nosso pão aqui. Tem que ficar misturando para ele poder ficar bem. A nossa receita, tô fazendo. Aqui a gente está fazendo para 4, gente. Eu dobrei a receita. Você vai fazer jantarzinho para família. Ai, lógico, né? Unir o útil ao agradável. Ah, com certeza. Ah, gente, eu acho que a gastronomia é isso. A gastronomia é rica porque ela integra as pessoas, ela une a família, ela une os amigos, ela agrega, ela é um universo muito interessante, né? Eu já lacei um assistente aqui que eu já comecei a ficar desesperada e graças a Deus que tinha uma aqui para eu laçar. Mas olha, gente, duas coisas. Ao final, a Eliana ela vai escrever para a gente, vai postar. Nós vamos postar na Dazai e no Instagram dela também, que é a SCP Gourmet, todo esse processo como fazer, que aí vocês fazem em casa. E se possível, quando vocês fizerem, vocês puderem postar, tanto copiando, né, a Dazai, como também a SCP, para a gente ver se vocês levaram para frente e se despertou esse desejo também. Vai ser muito gratificante, né? A gente ver esse resultado de vocês aí. Eu vou ficar muito feliz de ver que vocês estão fazendo. E é como eu falei para vocês, não poderia substituir o alho por um ramo de alecrim? Pode substituir também, porque aí dá um outro sabor. É que nessa salada a gente vai colocar as folhinhas de manjericão. Então o alecrim às vezes vai roubar um pouquinho a cena do manjericão, né? Então o alho, mas quem não gosta de alho, fica à vontade, pode substituir sim, tá? Não, eu já tô com a fome. É bom, sabia que um dos principais ingredientes para dar sabor ao alimento é a fome, né? Quanto mais fome, mais saboroso. Então, ô, Aline, tá ouvindo aí, hein? A Eva já vai você aí, ó, vai ter que encarar a cozinha depois de 6 meses de amamentação. Vir aí, ó, só na comida saudável, viu? Ah, coisa boa! Está com a grávida aqui, toda linda. Eu tive com ela ontem, virtualmente, né? Mas foi um encontro muito gostoso. Olha aí que legal, alho e alecrim, uma combinação muito boa. Esse aqui vai o alho e vai o manjericão. Porque o manjericão, ele combina muito com tomates e lá na Toscana, né? Uma região que tem muito esses ingredientes. Então, como é uma os manjericões bonitinhos italiana, a gente acaba usando muito esses ingredientes, né? Ó, então aqui nosso pãozinho tá quase torrado, tá? A gente tem que torrar bem. Ele não precisa ficar igual um crouton muito sequinho, não, porque ele vai receber o molho. E o molho é para dar uma misturada no pão, para ele absorver mesmo. Então não vai ser aquele pão crocante, não. A ideia não é essa. Olha, a Cecília Vânia tá fazendo. Oi, Cecília, tudo bom? Olha, que bacana. Que coisa boa. Fico feliz demais. Depois você mostra o resultado pra gente, né? Pois é. Coisa boa. Ó, então aqui nosso pãozinho já tá torrado, tá? Eu já vou passar de fase, mas se vocês ainda estiverem fazendo, tudo bem, né? Aqui agora a gente vai fazer o nosso molho. Esse molho é fantástico. A Adriana até falou assim, não tem alguma coisa para substituir o alite, né? É a questão que o alite, ele agrega muito sabor, porque ele é um peixe forte. Ele puro eu também não gosto, não. Mas quando ele tá misturado no molho, essas coisas, ele dá um up no molho, dá um umami, né? Ele estimula esse outro sentido do paladar, que é o umami. Então, ele é muito importante. Mas se você tiver a versão alite, pode colocar um tomate seco, alguma coisa que tenha um sabor forte, tá? Que aí ajuda a realçar o sabor da nossa salada.
Gente, a Eliana, a gente está aqui também com a chefe das chefes agora, viu? A Zuzu Gastrô. Ei, Que Zuzu! legal, Ai, que Zuzu, saudade! Recebe coisa meu abraço boa. aí, viu? Tô Fico doida feliz pra que te você ver, esteja com a menina. gente. Olha aí, vou te falar, minha filha, é muito Coisa prestígio pra boa. gente. Olha, o vinagre que eu gosto Olha dessa aqui, ó, receita... a Vera de Simone tá falando que a semente de tomate também pode dar diverticulite. Deus me livre, gente, eu nunca mais vou Diverticulite, usar ela semente de prejudica o tomate. intestino também. E eu que Então, olha, achava que era só porque dava uma aguinha também, né? Eu não usava só por isso. então, Mas mas você ela é sabe, né? mais No final de preventiva ano, de minha problemas prova. futuros, tá? Ó, então a gente coloca o vinagre. Eu gosto muito do vinagre de vinho tinto para essa receita. Mas vocês podem usar um outro, desde que não seja o vinagre de álcool, porque o vinagre de álcool ele é muito forte, ele rouba muito os sabores, né? O vinagre de vinho tinto ou de maçã, ele vai agregar sabor, ok? Ó, a Ju Gastrô tá com saudade de você, viu, Adriana? Nossa! Tá lendo aqui, ó. Tá. Olha aqui, ó. Então, Ó, aguarde que a agora, gente vai se pra encontrar. gente cozinhar, a gente usou esse azeite, que é um azeite mais simples, tá? Mas agora, pra gente fazer o nosso molho, nós vamos usar esse azeite aqui, que é um azeite reserva, tá? Extra virgem, que ele é muito mais interessante. Quando a gente vai comer cru, a gente tem que sempre selecionar um azeite mais elaborado, tá bom? E aí vai 4 colheres desse azeite. E a gente vai emulsionar. Uma, duas, três. Ô, Eliana, só para eu pegar de novo esse ponto aí do pilão, então já foi o alite, 4 colheres de azeite, que mais? E uma colher de vinagre. Tá. É só isso, tá? Tá bom. Aí você mistura bem, tá? Dá uma emulsionada, que agora eu já pilei. Mas quem não tiver o pilão pode cortar a anchova ou amassar com garfo, sem problema, tá bom? Se colocasse sardinha, a sardinha ela é mais forte, assim, de sabor. Ela não realça tanto o sabor, tá? Se você tiver que não gostar da anchova, você pode usar sardinha, mas a anchova dá um resultado melhor, tá? A sardinha, ela tem um gosto mais marcante. A anchova, ela só agrega sabor sem roubar muito a cena do prato, ok? Agora nós vamos pegar uma tigela para fazer essa mistura. Tava procurando isso aqui, gente, que ela não passou os utensílios de prévia, não, viu? Oi? Não, eu tava então falando com o pessoal essa... que eu tava achando aqui, ó, o socador do pilão, para dar uma misturadinha. Ó, então eu vou escorrer essa água, tá? Da cebola. Vamos escorrer toda a água da cebola. E aí a gente desgalha ela aqui, ok? Aí a gente vai colocar nossos tomatinhos. Aí a gente vai colocar as nossas alcaparras, tá? Eu escolhi essa alcaparra pequenininha, mas vocês podem escolher a que vocês quiserem. Inclusive tem uns alcaparrões, não sei se vocês já viram, que são maravilhosos. Fica lindo também nessa salada, tá? Quem preferir, tem esses alcaparrões aqui. Okay? E colocar as azeitonas pretas. Aqui, ó, pra gente tirar o carocinho da azeitona, tem um macete muito interessante. Porque a azeitona verde, aí você tem que descaroçar mesmo, bonitinho. Mas a azeitona preta, como ela é molinha, você pode amassar com a faca e aí ela sai praticamente inteira, ó. Tá vendo a sementinha aqui, ó? Então ela é muito facinho de descaroçar. Por isso até que deixei para descaroçar aqui para vocês verem, ó. Olha que interessante, ó. A semente sai, o carocinho sai rapidinho, ó, tá? Ei, Miriam! Saudade de você! Está cozinhando com a gente? Olha aqui, ó.
tá? Então é facinho de descascar, tá bom? Aí, combinado? Então, aqui está a nossa salada e a gente vai agregar agora o manjericão. Eu trouxe alguns tipos de manjericão até para apresentar para vocês. Ó. Esse manjericão com a folha maior também é chamado de alfavaca. E ele é super perfumado. Adriana, você conhece? Conheço. Ele tem um cheiro meio de anis estrelado. Então, eu vou colocar Esse eu tenho ele. na hortinha. Eu tenho 3 tipos aqui. Acho que é esse, a manjerona e o manjericão também. Então, e eu tenho aqui o manjericão roxo também, que eu acho que ele é super bonito. E ele também tem um sabor mais suave. E tem o manjericão verdinho, tá? Então, a gente vai fazer o roxo eu não tenho, não. Desses manjericões aí, tá? Aí a gente vai colocar tudo aqui na nossa travessa. E depois nós vamos distribuir nos nossos pratinhos, tá? E aqui, ó, tá vendo? A gente colocou tudo aqui misturado. Pode misturar tudo. Ana Manzanello, a Pátia Aguiar. Pátia Aguiar é lá de Rondonópolis. É parente de uma amiga minha. Olha que legal. Formou comigo. Bem-vinda, Pátia. Ela também trabalha com pães. Quem trabalha com pão adora essa salada, né? E aí agora, gente, a gente vai pegar e colocar os pepinos que faltou. Ó, o nosso pepino... Eu gosto de colocar fatias grossas, tá? Então a gente vai colocar Deixa eu dar aqui pra uma fatia de mais ou menos meio centímetro. E depois a gente corta essa fatia ao meio, tá? Aí na receita eu tinha colocado meio pepino. O pepino é um produto também aqui, muito gente, gostoso. como que tá ficando? Leve. Cebolão. Vai Ó, gostei do seu assistente aí, ó. Você tá igual o chefe mesmo, né, Adriana? Só mandando, né? Aqui, ó. Eu não dou conta, não, gente. Eu sou monotarefa. Eu já tô aqui, só de estar na cozinha, eu já tô toda tensa aqui. Mas vamos que vamos. Desafio. E aí, essa pra salada, gente... como eu falei, você pode agregar outras coisas. Por exemplo, assim, sobrou um salmão na hora do almoço. Coloca o salmão meio desfiado aqui, fica super gostoso. Ou então um frango, você pode agregar outros sabores, tá ok? Então, deixa eu tirar isso aqui para a gente poder montar nossos pratinhos para ficar bem bonito. O mais legal é que é bem simples, né? O jeito de fazer e tudo. A Eliana faz tudo muito perfeito. Na culinária eu adotei um lema. Além de ser muito gostosa, ela é assim, ela te preenche, sabe? Ela te sacia por ter o pão, um pouquinho de carboidrato e ter vários ingredientes, ela te sacia. E se você quiser ainda agregar uma rúcula ou um agrião junto, vai ficar de bom tamanho. Eu fiz só a salada mais básica, que é a salada mais tradicional mesmo, mas aí você pode agregar outras coisas. Tá ok? Tô vendo a Mara aqui também, Eliana, que é... Nossa, a Mara é cozinheira de mão cheia. Gente, o povo aqui, eu vou te falar. Boa, tô gostando. Ó, vocês podem fazer a panzanella na casa de vocês e me chamar, que eu vou com máscara, com tudo. Fico 3 quilômetros de distância, 3 metros de distância, viu? Ó, muito simples. Depois vou anotar tintim por tintim. Isso mesmo, Vera. Anota tudo e depois a gente também vai postar no meu Instagram, no Instagram da Adriana, da Design, né? Da Zain, para poder vocês poderem fazer, quem não conseguir fazer agora, né? Olha aqui, ó. Então a gente. Olha o luxo desse prato, o jeito dela montar, gente. O meu fica bem gostoso, mas a montagem, nossa, é difícil. Então, a gente mistura bem aqui, ó. E vamos deixar ficar um prato bem colorido, tá? Aí a gente coloca, eu gosto de colocar num bolzinho, que eu acho que essa salada, ela fica mais bonitinha quando ela fica mais concentrada, sabe, Adriana? Não fica tão espalhada, olha como ela fica bonitinha, colorida. Vou fazer igualzinho, na hora de servir. Tá? A Dani entrou também. Ó, coisa boa, bem-vinda. É bom que a gente está prestigiada por muita gente interessante. Nossa, tá ficando lindo, hein, Eliana? Tem que fazer o post depois. Para agregar um verde,
tá? E aí vocês vão colocando as folhinhas que você preferir. Eu vou colocar os 3 tipos de manjericão, que eu acho que um complementa o outro, um tem gosto de anis, um é mais suave, Vou o pegar outro na horta, é aquele mais verdinho. forte, né? Então, olha, aí a gente coloca as folhinhas. Ó, esse aqui, ó, Foi ele bom é que eu muito tirei gostoso, um tá? pouquinho assim hoje, para já deixar, para ter um pouco Olha mais aqui, ó. fresco. Aí esses maiorzinhos a gente coloca meio por baixo, viu, Assim, Dri? colocou a carqueja. Ó, Oi? esse maiorzinho a gente pode colocar por baixo, assim, ó, dando É. um envolvimento mais na salada, ó. Ele fica bem rico. É, eu tô vendo Depois que a você pega e coloca decoração uma folhinha tá indo central muito por aqui, conta do né? manjericão também, né? Oi? A decoração tá indo muito em cima desse contorno verde do É, manjericão. olha aqui, ó, como fica bonitinho, né? Eu acho que É. fica bem interessante, né? E aí, você depois, ó, o molho tem que estar bem misturadinho, porque essa anchova, ela vai penetrar no pão e ela vai dar um sabor maravilhoso, ó. É, eu vi que ela ficou quase líquida, né, Eliana? Não, porque aqui, ó, ela tem só o azeite, não tem nem sal. Porque a Uhum. anchova, ela já é bem salgada. E É, assim, eu como tenho histórico de hipertensão na família, eu desde sempre tenho uma tendência a usar menos sal possível. Mas se alguém verdade. quiser agregar o sal, uma pimenta, pode. Aqui a gente nem vai colocar, tá? Porque a própria anchova já vai dar esse sabor salgadinho. Ei, Juju, pois é, tô gostando de você aí, viu? Olha aí, não Imagina ficou eu fazer essa interessante, panzanela para você. Adriana? Oi? Não ficou interessante? Ficou. Só que aí a finalização, eu vou fazer depois que encerrar a live. Eu vou até fazer um print aqui, ó. Para eu pegar direitinho, que é o meu ponto fraco é colocar essa beleza no prato no final. Eu sou muito prática, né, Eliana? Aí você sabe, você já observou isso quando você me coloca lá para fazer decoração. Mas é bom, gente, porque também Não, mas é eu uma acho que tudo que é superação, né, de desafiador, eu acho que é limites. interessante, né, Adriana? Porque assim, a vida é feita de desafios, né? Então ela vai te Não, desafiando de uma forma, você vai acabando assim, buscando outras coisas, né? é. Olha, então aqui, ó, 2 propostas, essa mais folhinhas mais centralizadas e essas folhinhas mais espaçadas com uma folhinha no centro. Eu acho que ficou bem interessante, ó. Dá pra ver? Nossa, ficou linda a panzanela, Eu vou gente. pegar ele aqui só, tá? Então, esse aqui eu acho que ficou bem interessante, porque fica um prato rico, colorido, e esse pão ele vai absorver esse molho. E é essa a ideia, não é assim, que minhas alunas, quando eu fiz isso na aula, elas falam assim, ah, mas o pão perdeu a crocância. Mas a gente não quer a crocância do pão, a gente quer aquele pão embebido mesmo nesse molho, que é muito saboroso, que agrega muito, tá? Não, fantástico, Eliana. Eliana, se você puder Ei, Dani, você tá voltar um fazendo com a pouquinho gente? Oi? a sua câmera para você, que agora a gente tem mais 10 minutos. Entendi. Tá, então a gente vai conversar um pouquinho. Isso. Ei, Ah. Mari, tá boa, querida? Carla Ó, a Brandão Carla também, de firme e novo, hein, forte. Carlinha? Saudade de você. Vem pro Brasil passear aqui com a gente. É, pois é, mas Marcela, tudo bom, Marcela? A gente já está quase finalizando, mas vai ficar gravado, né, Adri, no seu Instagram. sim, E a sim. gente depois vai postar também O link eu vou baixar a para o YouTube receita, também. tá? Então vai ficar tudo bonitinho, tá bom? É, olha aí, Ó, ó, a sua Bárbara, minha cunhada tá aí. cunhada. Ó, você fez também, Bárbara? A Bárbara, é interessante a live, porque a gente junta pessoas de outros lugares, né? A Bárbara, minha cunhada, lá do Espírito Santo. A Carla, lá da Austrália. Olha que coisa boa, né? Então, com certeza, a gente consegue Olha aí, ó, agregar tem mais uma pessoas, né? pessoa aí, a Listen to That, falou teacher maravilhosa. Eliana Ah, e Dri, coisa foi boa. espetacular. Fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente, tá? Então, uma boa salada para você usar, por exemplo, um pão amanhecido que já está perdendo a crocância, que já está ficando meio murcho, né? Olha lá a Carla, e eu de Maceió. A Carla, ela é irmã da Mônica, que a gente estudou junto lá em Ribeirão Preto, na USP, na época da odontologia, né?
Que É, coisa olha aí. boa. É muito bom encontrar vocês. Olha, o Ted entrou também. Ted, você trata de fazer essa receita aí para Luciana e você vai ter que provar que você fez. Eu tô gostando que já apareceu alguns rapazes aqui. Não é muito, não. Mas fica até... Eliana, só fazendo então um pouquinho de fechamento para todo mundo que está aí com a gente. A ideia, para quem está chegando agora, né, foi hoje ter uma oportunidade mais leve, mais lúdica para nossa quinta-feira. No meu caso, que eu fiz, tudo bem que teve assistente, né, e algumas cebolinhas mais grossas que as outras, mas eu vou jantar, né, de uma forma bem agradável. Vou colocar uma música, talvez separar uma bebida que seja agradável também para curtir em grande estilo essa noite. E a grande lição, né, que eu queria falar, e a gente vai até, na verdade, até 8h03, tá, Eliana? A grande lição que eu acredito que a gente tem nesse momento, primeiro, é que nós podemos falar de assuntos mais amenos, trazer esses assuntos mais amenos para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Segundo, assuntos mais amenos impactam muito a gente em sentidos assim que a gente às vezes nunca consegue imaginar. Por quê? Porque faz com que a gente relaxe um pouco a censura, a gente brinca, a gente ri, a gente relaxa. E essa história, né, do Domênico De Masi aí, do ócio criativo, que as melhores ideias vêm em momentos que nós estamos aí, né, mexendo com uma cebola, cortando e socando ali, né, no pilão, uma anchova, um tomate, enfim, usar a nossa criatividade. A gente parece, né, nesses momentos, esquece dos problemas, esquece das pressões do dia a dia, né, Adriana? Tô vendo uma pessoa aqui que está falando o seguinte, tive que colar o atum. Bom também, ó. É que a Patrícia, atum deve ter ficado bom viu como também. eu sou internacional? Tem gente do Brasil todo que eu conheço. Pois é. E olha, vale a criatividade, um jogo de cintura. E é isso, olha aqui, ó. Vale a criatividade, o jogo de cintura. Isso também vale no empreendedorismo, que eu até ia falar, acabou não dando tempo ali, né? Que a gente acaba esquecendo. Mas na cozinha é isso. Você vê assim que você não tem o ingrediente, você não vai deixar de fazer o prato por falta daquele ingrediente. Então você pega um substituto ali meio parecido, que acaba assim, não vai ter o resultado ideal às vezes, mas vai dar um bom resultado. E se você fizer com amor e querendo agradar e querendo que aquilo dê certo, com certeza vai dar, né? E se a gente olhar, Eliana, você começou trazendo essa história da dieta mediterrânea, eu vou trazer a mesma coisa para a dieta do sertão nordestino, né? A gente tem que fazer aqui, na dieta mediterrânea, muitas vezes, eles lá na Itália, eles começaram a trazer tudo que tinha na geladeira, o que tinha na horta, o minestrone, esses pratos maravilhosos, eles surgiram dessa forma. Exatamente. Você lembra que eu falei que essa panzanella, a gente fez uma receita básica e clássica, mas eles colocam o resto do dia, entendeu? Então, por exemplo, sobrou um atum, sobrou um camarão, sobrou um frango, você pode agregar isso à sua salada, entendeu? Exato. Essa criatividade, desperta a criatividade. Ó, Fernanda, se chegou tarde, hein, Fernanda? Já estamos quase acabando, mas depois você acompanha. Olha. E aí, Eliana? Ronaldo. Eu não sei, tá falhando aí? Bem-vindo. Engraçado. Aqui tá falhando um pouquinho. Fico muito feliz. Eliana, eu queria ver... Outra, só finalizando aqui, a gastronomia. A gente ficou mais tempo em casa, né? Então, às vezes, a gente acha assim, vou usar meu prato novo quando receber uma visita. Então, não precisa de esperar para você usar o prato novo. Você usa o prato novo para você. Você usa o prato novo para sua família. Você faz uma mesa linda para você. Você coloca uma valor nesse. Sempre tive isso comigo, de você sempre estar, assim, diferenciando os seus momentos, né? Que consegue. Sabe que até a minha menina, no começo da pandemia... Eliana, tá travando um pouco a sua tela. Você acha que dá para você mudar um pouquinho de lugar para ver se pega um sinal melhor? Oi? Eu conferi aqui, a sua tela tá travada. Ninguém tá conseguindo te ouvir mais. Eu tô te vendo bem.
Não, eu. Então, mas está falhando um Oi. pouquinho. Tenta mudar um pouco de lugar, assim. Só muda um pouquinho de lugar para ver. Só para você fazer essa conclusão. Ah, Pronto. Ah, deu é o aí? meu, né, que tá falhando. O Ah, seu tá. eu Eu tô acho que te eu vi ouvindo aqui, Eliana. Manda assim, brasa. o meu eu tô vendo normal. É, eles estão falando que Está você tá travada? travada no Travada no vídeo. vídeo. Eu tô vendo meu movimento aqui. O Isso. que que eu Mas sabe o que posso você pode fazer? fazer? Muda Ah, um pouquinho de lugar, que eu acho que já trocar volta. de lugar? Deixa eu ver outros Um cantos aqui, pouquinho, vamos às ver se vezes, que você melhora, muda, tá? já dá uma melhorada no sinal. Tá. Melhorou? Mas Tá tá dando dando para para ouvir? ouvir, tá dando para Ah, ouvir. O pessoal tá falando isso. então tá dando para ouvir. E quer continuar falando É, da gente bom, ficar mais tempo em casa? A gente tem que aproveitar isso, né? Então, usar nossos filhos, às vezes, para a cozinha também, que é muito interessante. Então, eu tenho um filho de 17 voltou. anos. Voltou? Ah, que bom. Eu É, tenho um você filho tem de só um minuto 17 anos, agora, tá? tá, que adora ficar no quarto. Então, a forma que eu tenho de fazer ele estar presente, vamos fazer ravioli? Aí ele vai fazer ravioli comigo. Então, a cozinha é muito agregadora. E, assim, une a família. Eu acho que essa ideia de esparecer, de união, de saciedade, de tudo. Adorei estar aqui, Dri. Adorei a presença Ah, de pois, vocês também, gente. ah, Foi que muito bom. legal. E então, gente, eu quero só aproveitar para agradecer muito a Eliana, né, por ter passado toda essa experiência para a gente, ela ter feito isso ao vivo também. Ela tem começou a fazer lives também há pouco tempo. Hoje, para mim, é a zona de desconforto total, porque eu na cozinha, eu ali seguindo a Eliana, eu fico decorando, ela tem um padrão de exigência enorme, né? Mas vai ficar bonitinho, eu vou postar para vocês. Está quase terminando e eu queria dizer isso mesmo. Eu acho que a mensagem de hoje é desse reencontro mesmo, né? Que vocês podem ter. Hoje nós tivemos esse importante tema que é a culinária, que está ligado ao estilo de vida, está ligado a bem-estar, está ligado a você, né, ter uma atitude preventiva diante da vida, combinar isso com exercícios físicos, combinar isso com boas leituras, né? Não ficar só assistindo, às vezes, um noticiário ou falando só temas de negócios, trazer os maridos, trazer as crianças, os filhos para a cozinha também para ajudar. A nossa próxima live a gente vai fazer já trabalhar com histórias de superação. Vocês vão gostar muito, vai ser dia 27 de agosto, na plataforma do YouTube, a gente vai postar aí. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado a todo mundo que ficou com a gente por essa 1 hora e minha gratidão eterna aí pela minha maravilhosa professora Eliana de Paula. E você está de parabéns mesmo, viu? Oh, eu que agradeço, Adriana, a oportunidade, agradeço a todos que esteve aqui presente e espero que vocês façam mesmo e que curtam muito a gastronomia e se apaixonem cada vez mais por essa arte. Tá Ai, bom? que bom. Ó, um super Até a beijo. próxima, viu? Até a próxima. Muito obrigada Beijo. pela audiência e por estarem com a gente. Tchau, tchau, gente. Daqui Obrigada. a Tchau, pouco tchau. eu já vou postar aí como que ficou, tá? Tá, joia? Um abraço. Tchau, tchau.